Boa tarde, pessoal. Sou o professor Renato Brandão, aqui da Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Arte, do mestrado profissional em arte. E hoje nós estamos aqui com uma sessão de defesa, trabalho de qualificação da minha orientanda Suzana Teodósio, e também registrando a presença que a defesa é pública. Nós estamos aqui na sala 67, no dia 17 de outubro de 2025, aqui na FAART, tá? Também registrar a presença dos membros o professor Marclay. Qual é a unidade, Marclay? Hoje eu estou vinculado à Universidade das Ilhas Baleares da Espanha. Nas Ilhas Baleares da Espanha, ali em Barcelona. E o professor Jackson Polares, professor interno do programa Profiartes aqui conosco. Então, agora eu vou abrir para mais ou menos 20 minutos de defesa da aluna Suzane, em apresentação ao trabalho de qualificação dela. Um segundo, eu vou mudar a câmera. Ele disse que 10 minutinhos está parando aí. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença da banca por ter aceito o convite, agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu sou Suzane Teodósio e o trabalho que eu apresento hoje tem como título Oficinas de Animação Digital em Stop Motion nas aulas de arte do Ensino Fundamental 2. Essa pesquisa está inserida na linha de pesquisa 1, Processo de Ensino, Aprendizagem e Criação em Artes, e busca refletir sobre o potencial formativo da linguagem da animação dentro do ensino de arte a partir de experiências práticas com alunos do ensino fundamental. Essa é a pergunta que orienta a minha pesquisa. Eu busco compreender como as animações digitais podem ser utilizadas como ferramenta pedagógica eficaz no desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas em alunos do ensino fundamental. Eu também procuro identificar quais mecanismos de mediação, como as práticas do professor, o uso das tecnologias e as interações em sala de aula influenciam nesse processo. Isso para ajudar a transformar a animação em um recurso educativo significativo e não apenas em entretenimento. E essa questão surgiu das minhas experiências docentes e da percepção de que as linguagens audiovisuais têm um grande potencial para favorecer o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes. Aqui eu apresento o sumário do trabalho. A estrutura segue uma sequência lógica, começando pela introdução, objetivos e metodologia, passando pelo estado da arte e pelas conexões entre o ensino da arte e a animação digital. E, em seguida, eu apresento as duas oficinas práticas de animação em stop motion, uma já realizada na primeira etapa do trabalho e a outra que será na segunda etapa. E os resultados obtidos e, por fim, as considerações finais e referências. Desenvolver estratégias pedagógicas para os diferentes contextos de ensino de arte tem se mostrado um grande desafio. Então, nesse cenário, o uso das animações digitais nas aulas de arte surge como uma estratégia eficaz para despertar e valorizar as competências digitais e criativas dos alunos no ensino fundamental. Nós vivemos em uma realidade em que as tecnologias já fazem parte do cotidiano dos estudantes, e isso exige da escola novas formas de ensino que dialoguem com esse universo. Então, a partir disso, esse trabalho ele busca compreender como as animações digitais podem contribuir para o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas que estão alinhadas com as diretrizes da BNCC, que a BNCC é o documento normativo que estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes da educação básica no Brasil devem desenvolver. E esse conjunto de aprendizagens valoriza a autonomia, a autoria, o pensamento crítico e o trabalho colaborativo dos alunos. Então, a partir da pergunta norteadora e das reflexões que eu apresentei na introdução, eu defini o seguinte objetivo geral, que orienta todo o desenvolvimento da pesquisa, que é desenvolver uma estratégia didática que utilize a animação digital em stop motion nas aulas de arte do ensino fundamental,
demonstrando que os processos de criação na arte da animação, mediados por ferramentas tecnológicas, podem contribuir para o desenvolvimento de competências socioemocionais e habilidades no componente curricular de arte no ensino fundamental 2. E, a partir desse objetivo geral, eu defini também alguns objetivos específicos que orientam as etapas da pesquisa e ajudam a detalhar o foco do estudo, que são investigar de que maneira as animações digitais contribuem para o desenvolvimento de competências, analisar os mecanismos de mediação que influenciam o processo de aprendizagem e avaliar o potencial da linguagem da animação como recurso pedagógico capaz de transformar a realidade circundante. E, para alcançar esses objetivos, eu adotei uma metodologia que eu vou apresentar a seguir. Então, para atender aos objetivos da pesquisa e propor uma solução prática e aplicável à sala de aula, eu optei pela metodologia Design Based Research, ou DBR, que em português significa pesquisa baseada em estruturação e desenvolvimento. Essa abordagem busca investigar e propor soluções educativas voltadas a contextos reais de aprendizagem e de uma forma que possa ser replicada em outros cenários. De acordo com Pereira e Pereira 2020, que é uma das nossas referências utilizada no trabalho, a DBR é uma metodologia relativamente recente, voltada para a criação de inovações educacionais e para a intervenção direta no ambiente escolar, unindo teoria e prática em um processo contínuo de reflexão, aplicação e redesign. Além da DBR, a pesquisa também adota uma abordagem qualitativa, por compreender que as práticas educativas e artísticas, especialmente na animação e stop motion, envolvem processos subjetivos e criativos e sociais que não podem ser traduzidos em números apenas, né? Como destaca Gil, aí na citação que está no slide, a abordagem qualitativa é sempre indicada quando o objetivo também é compreender significados, interpretações e percepções dos sujeitos em relação à experiência vivida. Então, nesse sentido, o estudo procura observar de forma mais contextualizada os impactos das oficinas de animação no ambiente escolar, valorizando os sentidos atribuídos pelos alunos às suas criações e experiências. Além da abordagem qualitativa, esse trabalho também contou com uma etapa exploratória, que foi essencial para compreender melhor o contexto da escola e dos alunos. E, nesse momento inicial, o objetivo foi levantar informações sobre o ensino de artes visuais, conhecer os recursos tecnológicos disponíveis e também entender o nível de familiaridade dos estudantes com a linguagem da animação e tecnologia. Então, essa fase ajudou a construir uma visão mais clara da realidade escolar, servindo como base para desenvolver a oficina de animação que viria depois. Então, além dessas etapas práticas e exploratórias, também o trabalho contou com uma revisão bibliográfica, que foi essencial para construir toda a base teórica do trabalho. Nessa fase foram analisados livros, artigos científicos, pesquisas acadêmicas sobre animação, sobre tecnologias digitais na educação e no ensino de artes visuais. Nesse trabalho, nós também adotamos um caráter descritivo, apresentando os dados e resultados obtidos na fase exploratória. Observamos de forma sistemática a oficina de animação para identificar e analisar as características do processo educativo, buscando compreender o engajamento dos estudantes, os desafios que surgiram e também as transformações percebidas ao longo do processo das atividades. Nós também fizemos uma coleta de dados, um diagnóstico inicial. Essa coleta de dados iniciou-se com a elaboração de um questionário no Google Formulários. Esse questionário foi destinado aos alunos do 8º ano, que foi o público-alvo da primeira oficina, uma turma de 8º ano, e foi passado para os estudantes através do sistema GR8 Gestão, que é uma plataforma institucional. Nós utilizamos essa plataforma porque é algo que é habitual dos alunos da escola que foi aplicada à oficina, mas se essa oficina fosse aplicada em outra escola, não teria o menor problema em passar esse formulário através de WhatsApp ou mesmo de Google Sala de Aula. Nós só utilizamos esse sistema porque é algo que os alunos da escola estavam habituados. E o objetivo desse formulário foi conhecer o perfil do público participante, no caso, os alunos, e aí nós consideramos algumas variáveis como idade, sexo, renda, acesso à internet, a disponibilidade tecnológica, e observamos que todos os participantes possuíam acesso à internet, e a escola também possui acesso à internet. Isso foi fundamental para planejar a oficina de stop motion, considerando as condições reais de conectividade dos alunos.
O local do trabalho foi a Escola Estadual Valdoc Frick de Lira, que fica na comunidade Parque São Pedro, em Manaus. Essa escola é onde eu atuo desde 2016, é uma instituição de grande porte, que tem 52 turmas de ensino fundamental e médio nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Então, é uma escola que tem uma relevância significativa na comunidade escolar na capital. Agora, eu vou falar um pouco sobre o estado da arte da animação. O estado da arte é uma etapa importante da pesquisa, porque é onde nós realizamos um levantamento e uma análise do que foi produzido sobre o tema que nós estamos investigando, nesse caso, sobre animação. A animação, ela é uma forma de expressão artística dentro do campo das artes visuais, que dá vida às imagens. Então, combina técnica e criatividade para transformar algo estático em movimento. E ela pode ser produzida por meios analógicos e digitais. Então, é justamente essa fusão entre arte e tecnologia que torna a animação um recurso tão potente no campo educacional. Aqui eu tenho uma citação, que é do Lucina Júnior, citado aí por Lucine Ribeiro, que o termo animação vem do latim animare, que significa literalmente dar vida a algo, e essa origem ela é bastante simbólica, porque traduz a essência do que a animação faz, Ela transforma imagens estáticas em algo vivo, cheio de movimento e expressão. Aqui tem um breve histórico da história da animação, que começou na época da pré-história, quando o ser humano usava o fogo para criar efeitos de luz e sombra nas pinturas rupestres. Então, já existia essa intenção de buscar o movimento, e com o tempo foram surgindo invenções que marcaram esse percurso, como a lanterna mágica de Athanasius Kirchner, de 1655, que é a primeira imagem lá em cima, que depois foi utilizada em apresentações chamadas Fantasmagorie, do Paul Philidor e do Etienne Gaspard Robert, no final do século XVIII. No século XIX também surgiram dispositivos como o tomatoscópio e o fenactoscópio, que também estão no slide. Eles exploravam a ilusão óptica para animar imagens, como se fossem brinquedos que animavam imagens. E no início do século XX, artistas como Emily Cole e Winsor McKay também transformaram a animação em uma arte autônoma com estética e narrativas próprias. E, a partir daí, nomes como o Walt Disney, que não podemos deixar de citar, consolidaram a linguagem da animação, como uma arte, uma forma expressiva reconhecida mundialmente. E é importante falar sobre a conexão entre o ensino de arte e a animação digital. A animação digital, assim como outras manifestações das artes visuais, está profundamente inserida na nossa cultura e no cotidiano dos estudantes. Ela dialoga com o ensino da arte, porque ela envolve os mesmos processos de criação, exploração de materiais e uso de tecnologias, e permite múltiplas formas de expressão e comunicação visual. E a BNCC, ela reconhece esse potencial, ao destacar que as artes visuais resultam de explorações plurais e de apropriações da cultura cotidiana, o que inclui as produções digitais. Assim, a animação ela deixa de ser apenas um entretenimento e passa a ser um recurso pedagógico que integra arte, cultura e tecnologia. Então, as ferramentas tecnológicas, como tablets, celulares e softwares de animação, ampliam as possibilidades expressivas e permitem a construção de poéticas visuais que dialogam com o seu tempo. Então, quando essas tecnologias estão no centro das práticas pedagógicas, elas favorecem a aprendizagem e tornam o processo de criação mais acessível e atrativo para o aluno também, Então, assim, o professor, ele assume um papel de mediador, além de não só portador do conhecimento, mas de mediador de conhecimento, e incentiva os alunos a explorarem a arte de forma crítica, criativa e integrada ao contexto digital que cerca o aluno. Então, baseado em tudo isso, a proposta foi fazer uma oficina de animação. Nessa primeira etapa, essa primeira oficina que nós realizamos, ela foi realizada em 5 aulas. Na primeira aula, aliás, é importante também falar sobre a animação ter várias técnicas, e nós escolhemos a técnica de stop motion, justamente porque a técnica de stop motion ela é uma técnica simples, de baixo custo, e viável e condizente com a realidade de uma escola pública. E ela permite a criação de animações usando materiais simples, como o smartphone, que é algo que é acessível aos alunos, papel, massinha. E nós escolhemos também, dentro do stop motion, a vertente claymation, que utiliza a plastilina, que é a massinha de modelar, para a criação dos personagens. E isso se deu pelo fato da plastilina ser um material acessível para os alunos e também fácil deles trabalharem. É um material maleável. Então, as 5 aulas, na primeira aula, a gente fez uma aula
que é de conceitos básicos de história da animação. Então, foi uma aula introdutória, eu apresentei para eles um pouco sobre a história da animação, abordei alguns conceitos básicos sobre técnica de animação, a gente também dialogou sobre o conhecimento prévio deles, sobre animação, sobre edição de vídeo, então já tinha uma noção de edição de vídeo por causa das redes sociais que utilizam vídeo, né? E também mostrei um passo a passo de como fazer um stop motion na prática. Então, foi uma aula introdutória. Na aula seguinte, foi a aula de pré-produção, foi a aula também que eu organizei as equipes, né? Eu fiz essa oficina numa turma de 8º ano de 40 alunos, e aí organizei em equipes de 10 alunos, então foram 4 equipes de 10 alunos. Isso é uma coisa que eu observei também que deveria ser melhorado, porque uma equipe menor, mais reduzida, né, teria mais foco. Isso aí também foi adaptado na próxima oficina. E foi a fase que eles fizeram a roteirização ou storyboard. E nessa fase, eles optaram, a maioria optou para fazer storyboard, e cada grupo elaborou o seu próprio storyboard. E com base nesse storyboard, eu solicitei que na aula seguinte eles trouxessem os cenários das animações, os personagens já previamente modelados, ou pelo menos em fase de modelagem, para que pudesse ser a prática da digitalização fotográfica, né? E é isso que eu vou mudar na próxima oficina, porque há necessidade de ter uma aula mais entre essa aula do storyboard e da parte fotográfica. Tanto que na aula seguinte, que foi a aula 3, para digitalizar as fotos, foi uma aula que eu precisei de um tempo a mais, eu tive que fazer solicitar da pedagogia da escola um tempo de aula a mais, conversar com o professor para poder concluir o trabalho, porque os alunos, né, trouxeram o trabalho pela metade, ainda iam fazer os personagens ali, mas enfim, eles conseguiram, naquele momento, eles se organizar em estação de trabalho e fizeram a parte da digitalização fotográfica. Nessa aula também eu observei que as animações feitas, eles fizeram animações em 2D e 3D, as animações feitas em 2D foram feitas com muito mais rapidez, por isso também que eu optei na próxima etapa, né, na próxima oficina, fazer animações em 2D, que é a animação que está nesse ângulo da foto, né, que é feita de cima, porque em 3D exige que eles consigam colocar os personagens modelados em pé no cenário, e em 2D não, fica deitado, e muito mais fácil de fazer a fotografia e os movimentos dos personagens. Então, eles conseguiram, né, com um tempo a mais, concluir essa parte da fotografia, e na aula seguinte foi a aula de pós-produção, né, que eles fizeram a edição de vídeo. Já tinha passado para eles alguns conceitos de edição de vídeo na primeira aula, sugeri que eles utilizassem o aplicativo InShot, mas alguns preferiram utilizar o aplicativo CapCut, porque já conheciam. Nessa fase, nós fizemos, né, a sequência dos frames, definimos a duração de cada imagem para 0,2 ou 0,3 milésimos de segundo por foto, colocaram título, créditos, eles fizeram animações sobre obras de arte, né? Eu escolhi 4 obras de arte para eles animarem. Assim, como foi uma oficina de aproximação da técnica, então, assim, não foi algo com um roteiro muito complexo, foi mais uma forma de releitura das obras de arte, colocar a obra de arte em movimento, para poder conhecer a técnica, né? E aí foi, então, essa aula 4 foi uma aula de pós-produção e edição de vídeo. E a aula 6, aliás, a aula 5, desculpa, foi uma aula para exibir as animações para os alunos mostraram suas animações, né? E também foi uma aula de feedback, uma aula que os alunos puderam dizer suas dificuldades enfrentadas, né? E eu também conversar com eles sobre o que a gente poderia melhorar para a próxima oficina. Então, foi um momento de ver o trabalho produzido e ver o que poderia melhorar e o que também, né, se transformou nesse processo da oficina. E aí, o resultado, que foram 4 animações, tá? Nós fizemos 4 animações, já que eram 4 equipes, e aí tem aí o QR Code para poder ver a animação, mas a gente vai ver uma delas, que é a animação da obra de arte Abaporu. Eles fizeram animação sobre a moça com bico de pérola, Abaporu, o grito e o beijo. Então, a gente vai ver a Abaporu.
Pois é, então, assim, uma animação que foi um pouco simples, curta, mas para ele já foi bastante trabalho e foi o que eles conseguiram fazer nesse primeiro momento de aproximação com a técnica de animação em stop motion. E essa oficina, ela desenvolveu, né, várias competências e habilidades que estão na BNCC. Eu coloquei no trabalho aí uma tabela com todas as competências específicas e habilidades que foram desenvolvidas ao longo da oficina, como, por exemplo, a competência específica 2, que é compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação pelo cinema, pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem, nas suas articulações. E também desenvolveram habilidades, né, como analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais. E então, a gente teve esse resultado, e para a oficina 2, a gente aprimorou algumas coisas, né, que a gente observou ao longo da oficina 1. E nessa segunda oficina, que vai ser, né, na segunda etapa da pesquisa, a proposta é trabalhar com a técnica de animação em stop motion, explorando a temática amazônica. Então, a ideia é que os alunos criem suas próprias narrativas inspiradas nas lendas regionais que são retratadas nas toadas de boi bumbá caprichoso e garantido, conectando arte, cultura e identidade. E essa escolha ela surgiu pela minha percepção de que muitos estudantes eles têm pouco contato com o folclore e com as expressões culturais da Amazônia. Isso eu observei, né, no decorrer do ano letivo, quando eu passei trabalho sobre esse tema, e eu vi que eles não tinham conhecimento sobre a própria cultura. Então, por isso que a proposta tenta aproximar eles desse tema, né, para estimular que eles também pesquisem sobre o assunto e façam uma experimentação estética e desenvolvam essas competências criativas, cognitivas e socioemocionais que estão em consonância com a BNCC, e, ao mesmo tempo, eles também tenham essa aproximação aí com a identidade regional, né, do nosso povo. E a oficina 2, né, que será essa próxima oficina, ela também vai ser dividida em seis etapas, tá? Só que eu coloquei uma aula a mais, justamente por eu ver que na oficina 1 eu precisei de um tempo a mais, e a intenção é que os alunos, a oficina aconteça dentro do horário de aula do professor de artes, que são 45 minutos, 45 ou 48 minutos de aula semanais, né, para que fique independente, não precise articular com a pedagogia um tempo a mais. Ele consiga aplicar a oficina nas aulas de arte. Então, eu dividi aí em 6 etapas. A primeira com os conceitos básicos, né, história da animação, como foi na primeira. A segunda aula, uma pré-produção, mais uma vez. E a terceira aula, ao invés de ir direto para a digitalização fotográfica, fazer uma análise, uma avaliação dos storyboards, né, para eles poderem pensar realmente o que eles vão fazer na prática na aula seguinte, que vai ser a parte da digitalização fotográfica, e enfatizar os fundamentos do stop motion, né, para relembrar eles, para que na aula seguinte eles estejam mais preparados. E aí depois a pós-produção e a exibição das animações, né, como aconteceu na oficina anterior. Então, essa nossa etapa do trabalho, o principal objetivo vai ser desenvolver as competências socioemocionais e cognitivas que estão em consonância com a BNCC, né, utilizando a linguagem do stop motion e também realizar a experiência da primeira oficina. Ela foi algo significativo e permitiu vivenciar na prática os fundamentos teóricos que sustentam a nossa pesquisa. Então, a escolha pela animação, especialmente na vertente Claymation, ela se mostrou muito pertinente no contexto da escola pública, e tanto pela viabilidade dos materiais quanto pelo envolvimento dos estudantes. Então, essa vivência possibilitou perceber como a arte, quando aliada à tecnologia, ela amplia o potencial formativo e favorece um desenvolvimento de criatividade, de colaboração e também uma acessibilidade estética para que eles possam alcançar, né, essas competências socioemocionais e cognitivas que a gente tanto busca. E a próxima oficina ela terá as lendas amazônicas como um elemento, né, principal aí para alcançar ampliar esse repertório cultural dos alunos e fortalecer a apropriação crítica do patrimônio cultural amazônico. E dessa forma nós esperamos que essa proposta contribua para o engajamento dos estudantes, promovendo assim uma experiência significativa de aprendizagem, criatividade e formação de sujeitos críticos e culturalmente situados. E eu encerro aqui a minha apresentação, destacando as referências, né, que foram fundamentais para a pesquisa. Temos aqui vários autores.
Coloquei aí uma sequência de autores. E com isso eu concluo minha apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e receber sugestões. Obrigada. Então, obrigado a vocês que estão aí assistindo o canal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu for perceber que for acessado esse vídeo. Agradecer as palavras da mestranda, Suzana Teodósio. E agora eu vou passar a palavra para o nosso membro convidado, o professor doutor Márcio Freire, que está aqui conosco. A palavra é sua, professor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a doutor Jorge Colares pelo convite para poder voltar a essa instituição depois de ter passado pelo mestrado e toda a minha graduação em design e poder estar de volta nesse lugar agora, né, que eu já estive aí várias vezes e agora é um momento para mim grandioso que reflete na minha profissão, na minha carreira. E segundo, quero te parabenizar, né, porque você conseguiu chegar nesse momento agora, que é o momento final dessa apresentação. E acho que daqui, de tudo que você apresentou, a gente não pode. A gente tem claro que a gente vai achar alguns ruídos, algumas falhas, mas de certo modo a apresentação ela engrandece tudo que você falou, ela mostra que você, o seu trabalho que você tem feito na sua escola com os alunos, isso é um passo fundamental. Eu acredito também que quando eu li o seu trabalho, algumas coisas eu não havia entendido. Esse na verdade, é o meu maior ponto que eu ia te falar, né? Porque talvez, da forma que você apresentou agora, você conseguiu formatar ele de uma outra maneira, visualmente, e a gente consegue entender melhor, está realmente escrevendo o trabalho. Porque esse é um dos pontos principais que eu queria te mostrar, te apresentar, que você, claro, vai melhorar, mas é quanto a sua apresentação visual do trabalho, do teu trabalho escrito. Porque ele tem uma regra, né? Então, eu vou lendo, mas eu sei que tudo que tu falaste agora, dessa forma que você apresentou, dessa forma linear, passo a passo, ele não está contido no trabalho, ele está de uma maneira diferente, ele está numa massa. Né? Uma introdução já passa por um objetivo já emenda com justificativo, mas ele não tem uma categorização. Acho que o que faltou no seu trabalho escrito foi isso. Mas vendo o seu trabalho visual agora, você mostrou essa diferença. Vamos ver talvez se essa versão que tinha aqui, talvez fosse uma versão mais antiga, mas ele bate realmente com o que você fala. A minha principal observação seria realmente essa, né? Quanto à sua apresentação final do seu trabalho, que de certa forma é um documento, né? É um registro de tudo que você falou. Então ele tem que estar de acordo com o que você está apresentando. A sua metodologia está dentro do realmente que foi apresentado. Só me faltou uma questão que eu queria que você até pudesse explanar, é de que a sua coleta de dados dos resultados da oficina. De que maneira que você conseguiu perceber que você chegou, né, no ponto certo, né, de que aquilo que você apresentou estava correto, porque você não apresenta de alguma maneira um formulário pós-oficina, né? Acabou a oficina, o que vocês acharam da oficina? Foi bom, foi ótimo, foi ruim? Não existe um balanço ou um registro desses dados. Eu não sei se você colocou e apenas não apresentou, mas acho que talvez tenha faltado isso. Ó. De que maneira você chegou a esse resultado final de dizer que isso realmente foi bom para eles? Né?
Ou foi uma turma, foi apresentada em uma turma de quantos alunos? Né? Desses 30 alunos, qual o índice que disse que aquilo foi bom para ele, não foi, não gostei? Acho que deveria ter uma escala, algum tipo de levantamento nesse ponto, né, para poder avaliar realmente a quesito, né, dos alunos. No mais, como falei já, tá de parabéns. Uma sugestão minha que eu deixo aqui para você, eu fiquei na dúvida, porque você fala que é uma oficina digital em stop motion. Talvez porque o stop motion ele é uma arte análoga, né? Analógica. Então acho que talvez invertesse no nome. Oficina de stop motion com animação digital. Né? Porque tu está falando que é uma oficina digital de stop motion. Parece que tu já está pegando aquele material que está colocando dentro de um software e já está trabalhando no stop motion. Porque hoje em dia tu consegue, né, trabalhar isso através de um boneco e colocar, faz um personagem que desenvolve o restante. Né? Eu acho que talvez isso é uma coisa para te pensar. Eu realmente acho que pode ser o universo. Né? Por isso que pode até colocar nessa questão. Gostei muito do. Não gostei realmente tudo. Tudo se encaixou quando eu observei a sua apresentação. Mas quando eu estava lendo aqui a sua apresentação, eu vi realmente que faltava essa didática, a categorização do trabalho. Muita coisa que ficou incluída aqui, né? Embutida, assim, mas ali estava mais explícito na apresentação. E, no geral, eu acho que talvez tenha faltado também, faltou tu explicar, ou faltou tu colocar na tua conclusão. Uma pergunta que eu queria fazer também é como é que tu chegaste nessa questão das obras de arte? Porque tu falaste agora que para a segunda oficina, tu viu que eles precisavam conhecer as lendas amazônicas. Mas como é que chegou, no caso da primeira oficina, como chegou nesse ponto de vamos trabalhar com obras de arte? E por que, especificamente, essas 4 obras de arte? Vai dar o dia do trabalho. Ninguém está com outras pessoas que querem fazer. Né? É isso mesmo. Eu não sei se a gente faz de graça. Eu achei bem interessante. A gente pensa que é uma coisa simples, né? Fazer um trabalho desse mas a gente for analisar realmente o que tem dentro do trabalho desse, né? O que a pessoa pensa na hora que está desenvolvendo, o que o próprio menino, né? O próprio aluno está pensando na hora que está desenvolvendo aquela história boa, né? O que tu pensa para o futuro desse trabalho? Isso que eu queria colocar assim. O que acho que faltou na tua conclusão, dizer uma coisa assim, o que pode vir, né? Disso tudo. Porque tu está dizendo, eu vou fazer mais uma oficina. Mas acho que além de uma oficina, talvez como apoio a isso tudo, possa fazer um apanhado disso tudo que você está fazendo e acaba sendo uma cartilha, né? Que outras escolas possam utilizar e saber assim, como montar uma oficina de stop motion. O que isso vai, né? O que isso vai validar? Por isso que é importante tu ter esse retorno dos alunos, saber deles assim, realmente quantas turmas fizeram esse trabalho contigo, quantos alunos foram, dentro desse montante, qual foi a relação, né? O que cada um achou, para ter uma estatística disso e poder fazer um documento que está aqui, ó. Vou disponibilizar uma cartilha de como fazer uma aula de stop motion para mim, qualquer escola poderia pegar esse documento e aplicar. Acho que dessa forma. Mas, no geral, acho que é isso. Parabéns. Obrigada. Então, obrigado, professor. Suzana, espera um pouco, a gente guarda as perguntas dele. Eu já vou passar para o professor Jacques fazer as arguições. E aí, no final, a gente faz um bloco e você responde, tá legal? Tá bom. Professor Jacques, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa noite, bom dia. Depende da hora que me assistir. Assistir o vídeo. Assistir. Bastante.
Antes de mais nada, parabenizar o orientador e orientanda por chegar nesse momento, que eu acho que é um momento importante do mestrado, que é a qualificação. É nesse momento que a gente dá novo rumo, né, ou aprofunda aquilo que ficou claro. Hoje nós passamos por isso. Né? Você foi orientando no mestrado, no design. Né? Então, a presença do Mascler aqui é muito interessante, porque o design, por exemplo, ele tem, o mestrado dele já é produto. Né? Então, a gente tem que desenvolver um produto. Então, quando ele fala sobre você gerar um produto, assim, o produto é a oficina, assim, mas em que formato? Né? Então, uma cartilha com uma boa sugestão, uma cartilha como replicar, né? Uma das coisas que a DDR... Uma metodologia. Uma das coisas que a DDR, e eu sou um dos fãs dessa metodologia exatamente por isso, porque ela te obriga a fazer, pensar sempre num produto concreto, né? Seja um jogo, uma cartilha, uma metodologia, né? Sempre buscando avaliar o processo, né? Quais os processos que eu construí, como que eu apliquei, e aí eu acho que aí o Pascal tem razão quando ele diz que tem que ter esse feedback. Então, eu acho que no momento, já que tu estás fazendo uma nova fase, é ter um outro formulário de avaliação, né? Onde os alunos respondam, né? Qual foi a impressão que eles tiveram. É aquela coisa, eu gostei, não gostei, como gostou. E aí, dentro do Google Formulário, você tem formatos de pergunta também. Tem simples escolha, você usa aquele sistema de régua, né? Para eu gostei, de 1 a 5, né? Eu gostei, não Já isso é gostei. fundamental, né? Já tem 16 anos, né? Não, 13, 14 anos. 12, 13, né? Ali, a maioria dentro do gráfico, né? Sim. Quando eu fiz o meu trabalho, só não tinha tanto tempo, eles eram crianças de 6 anos. Assim. Aí eles tinham que levar para assim, sim ou não? Acho que o teu se torna mais fácil quando ele pode fazer uma pergunta mais elaborada, né, para que eles respondam. Sim. Mas, no geral, eu acho assim, o teu trabalho ele tem um potencial muito grande, né, de como a própria metodologia da DBE, ela fala, ela tem que ser replicável. Né? Eu tenho que construir algo que eu consiga replicar. Né? Que outros professores peguem esse material e consigam fazer na escola. Eu acho que é o grande... Porque senão ela vira aquele texto que ninguém lê, né? Só que ele é a banca e olha lá, né? E ele fica agora no repositório na universidade e nunca mais ninguém vê, né? Nunca mais ninguém lê. Então, a ideia do Profiarte é exatamente construir materiais que a gente possa replicar, que a escola possa estar usando, né? E que sirva de referência para outros trabalhos dos futuros mestrandos que vão chegar nesse curso. Uma observação que eu queria fazer, que eu acho que aí é uma sugestão para o trabalho, é que eu acho que falaste que os alunos, tu sugeriste um software e os alunos acabaram usando um outro, né? Eles tinham mais conhecimento sobre aquele software. Eu acho que tens que escolher, de fato, um software e dizer assim, vamos trabalhar com esse software. E dentro da tua estratégia, dentro da tua oficina, você abrir um espaço para falar sobre esse software. Né? Dizer assim, olha, vamos trabalhar com esse software funciona desse jeito e nós vamos ter os passos tais desse software. E isso tem que aparecer no teu trabalho também. Eu acho que isso aí é um negócio que tem que aparecer. O trabalho, nós utilizamos qual é o nome? InShot. InShot. O que é o InShot? Eu tenho que descrever esse software. E o InShot é o quê? É um software categoria aberta, pago, entendeu? Faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, acho que isso tem que aparecer no trabalho.
Eu acho que isso é uma coisa legal, igual que o formulário de avaliação. Que aí, qual é a nossa preocupação? É que uma outra pessoa pode pegar esse trabalho e replicar. Entendeu? Então, ele já vai direto utilizar aquilo que a instrução está lá. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vale a pena você pensar. Pergunta, não tem. Uma outra pergunta aqui. Não. Agradecer, já encerrou, professor? Já. Então, agradecer a postura das avaliações aqui, tanto do professor Jackson Colares como do professor Macei. Macei de quê? Professor Macei, da Universidade das Ilhas Baleares. E agora eu vou passar a palavra para a mestranda. Bom, foram duas perguntas, né? A primeira pergunta é por que eu escolhi essas obras de arte. Esses alunos que quando eu fiz a oficina estavam no 8º ano, são alunos que eu trabalho com eles desde o 6º ano. Eu sou uma professora de artes dessa escola há bastante tempo, então eu acompanho eles desde o 6º ano. E essas obras de arte eu já trabalhei com eles em outras atividades. E eu escolhi para eles se aproximarem dessas obras de arte de uma maneira lúdica, né? Porque eles deram movimento às obras de arte, para que eles tirassem aquela visão de que é algo estático, sério, mas que tornasse algo mais lúdico para eles, que aproximassem eles de algo que para eles parece ser inalcançável, mas que eles podiam fazer essa intervenção lúdica de colocar o movimento como foi a Baporu, que chutou uma bolinha, né? Então, foi dessa forma que eu pensei de trabalhar esse assunto. Algo também, e também porque você fazer uma releitura, como se fosse uma releitura nas animações, seria um roteiro mais simples também, né? Não exigiria tanto deles, até porque essa oficina ela foi uma introdução, uma aproximação da técnica, porque a oficina seguinte ele vai ser com eles também já no 9º ano, né? Eu fiz essa primeira oficina com eles no 8º ano, e a próxima oficina vai ser também com os mesmos alunos e outros alunos novos que são do 9º ano que vão dar continuidade a esse trabalho, né, e se aprofundar mais na técnica. Então, por isso que a próxima oficina ela vai ter mais um aprofundamento da técnica e uma temática mais, né, profunda também, que seria a questão do regionalismo e da identidade cultural. E o que eu penso para o futuro em relação porque foram assim, é muita coisa para falar, a gente acaba esquecendo. E eu realmente pretendo fazer, a intenção é replicar essa oficina, outros professores possam replicar, e eu pretendo fazer um tutorial, né, em formato de vídeo, então eu vou filmar várias etapas do processo da oficina para poder colocar nesse tutorial e explicar um passo a passo para que outros professores de arte possam assistir e possam aplicar essa oficina nas suas escolas. Então, essa é a intenção. Esse seria o produto que eu pretendo fazer futuramente, na segunda oficina. Satisfeito, professor? Não, só na questão das obras, a gente pode colocar dentro da oficina uma forma de contar essa história da arte. Assim, porque assim, simplesmente só escolher, não vamos fazer dessa obra, acho que pode falar sobre os estilos, né? O Renascimento, sobre o que aconteceu. Então, vamos escolher uma área aqui da história da arte, desse estilo, vamos escolher 3 obras, alguma coisa assim. Acho que porque também uma coisa muito aleatória, né? Vocês vão fazer um trabalho sobre o Baporu, mas por que está acima? Por que não Picasso? Porque talvez só uma arte. Sim. A gente pode acabar, né? Sim. Sugestão. É uma ótima sugestão, inclusive. Pode fazer um brainstorm. Assim como tu vai fazer para as lendas amazônicas, né? Como é que vai chegar cada um vai escolher uma lenda, né? Então, vou fazer do Curupira, vou fazer da Cobra Grande, vou fazer por que não? Eu acho que pode fazer um capital de descrição do processo ao qual você chega naqueles os temas que são eleitos, né? Pega, cria aquilo com os alunos e descreve. Começamos com 10, é como vamos falar da arte mesmo. Começamos com 10 e fomos trazendo até chegar nessa. Desculpa.
ou oficina de stop motion sobre arte moderna. Né? Aí só vai trabalhar com arte moderna. Ou stop motion do Renascimento. Ele vai pegar só a obra do Renascimento. Né? Focado. Pode ser, né? Sim, sim. Mais alguma coisa, professor? Está satisfeito? Satisfeito. Satisfeito. Então, eu... Quer falar mais alguma coisa, Suzane? Não. Eu gostei das sugestões do professor, vou acatar e vou trabalhar também, né, futuramente, numa próxima oficina com essa temática, com uma temática mais afunilada, né? Eu vou deixar um documento para ti também, se quiser. Uma coisa com uma coisa, se quiser acatar. Tá bom. Tá bom. Então, pode falar, Jackson? Pode. Então, agora a banca vai se reunir e, para a gente levantar aqui as considerações feitas pela banca, né, eu peço que vocês esperem rapidinho lá fora, para até aqui mais ouvido. Eu também, né? Tenho que sair. Você também, principalmente. Cláudia. Bom, então a banca se reuniu e, por conta da reunião das considerações da banca, eu vou ler a ata aqui, tá? Da sessão de qualificação da Suzane Teodoro. Então, nos 17 dias do mês de outubro de 2025, tivemos eu, o professor doutor Renato Antônio Brandão Medeiros Pinto, como também o professor doutor Marciclei Rego e professor doutor Jackson Pares da Silva, reunidos na sala 67 do Bloco de Artes, às 15 horas e 10 minutos, com a abertura da sessão de qualificação do trabalho intitulado, apresentado pela mestranda Suzana Teodósio. Após a reunião e verificação da banca sobre devidas arguições, a banca decidiu por aprovar o trabalho como qualificado para o mestrado e seguir para a defesa final até o mês de fevereiro de 2025. Com essas condições, salvaguardo que a aluna bolsista CNPq cabe para esse mestrado. Então, considere-se aprovado. Tá bom? Tudo certinho aí. É só demorar. Bom, nós vamos encerrar agora a nossa transmissão, agradecer a presença de todos aqui, o prestígio com o mestrado profissional em artes, das IES associadas, no caso aqui o FAM e o ERA. Aos interessados sobre o mestrado, podem procurar nos sites tanto da FAART, como também no site da Universidade Federal de Uberlândia. Lá nós temos informações, nós temos o projeto político-pedagógico, e relembrar sempre que é um projeto baseado no programa PROEB da CAPES, ou seja, totalmente reconhecido no Brasil, e nós já estamos indo para a 6ª turma, 2026, com expansão, além de Manaus, para Boa Vista e também Parintins, no Amazonas. Boa Vista em Roraima e Parintins, no Amazonas, crescendo esse mestrado na região norte, representando a força
e o poder da comunicação e do conhecimento através do nível estrito senso das nossas instituições. Então, muito obrigado e até a próxima. Agora, se tiver essa foto